Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou Edson, bem-vindos ao Furno Sebo. E mais uma vez agradeço do fundo do meu coração por todo o carinho, por toda a interação de vocês aqui no canal, tá ok? Muitíssimo obrigado a vocês, novos seguidores do canal, o pessoal que segue a gente mais tempo aí, aos geradores de conteúdo que viraram amigos, parceiros aí do canal. E muito obrigado também a vocês aí, os novos autores, jovens autores independentes, tá? Que têm confiado no canal aí para mandar os livros para a gente ler e fazer a exposição do trabalho de vocês aí. Muito obrigado por todos vocês e vocês que procuram por isso aí, entre em contato com a gente que a gente procura atender vocês aí da melhor maneira possível, tá? Vai depender de um monte de coisa, mas a gente procura atender todo mundo aí da melhor maneira que a gente consegue, ok? Muitíssimo obrigado a todos vocês aí. Bom, dê 2 cliquezinhos no meio da tela pra gente aí, favorita esse vídeo, curte, compartilhe, comenta ele, mas acima de tudo, não deixe de deixar, olha que bonito que ficou isso, né? Suas dúvidas, suas críticas e suas sugestões pra gente sempre serão muito importantes para a gente fazer o desenvolvimento do canal aí, tá ok? Esse canal é feito em função de vocês e a gente precisa do feedback, do respaldo de vocês aí, do que vocês acham melhor aí, tá? Inclusive, recentemente aí, a gente tinha colocado uma vinheta na abertura dos vídeos aí, poucas pessoas se pronunciaram, então vamos ver se vai gerar o mesmo efeito ou não. Mas coloque aí o que vocês achavam daquela vinheta, se era legal, se não era, se tinha que ser trocado, enfim. Mande seus comentários pra gente aí, tá ok? Bom, o livro de hoje é mais um livro aí de ordem psicológica pesada, tá? Ele tem umas reflexões absurdas, tá? que provocam assim aquela coisa de você parar para pensar na sua vida realmente. Eu tenho lido bastante livro nesse sentido aí e tem me surpreendido com as histórias que têm chegado, tá? Então, estamos falando hoje desse cara aqui, ó, Flores para Algernon, tá? Escrito ali em 1958, e essa edição bonitona, capa dura aqui, saiu pela Aleph em 2018, tá ok? É um livro bem bacana, bem conceituado, tem crítica para tudo quanto é canto aí, tá? Mas vamos falar um pouquinho dele agora. Mas antes de tudo, a gente vai falar do escritor dele, que foi o Daniel Case, que nasceu ali em 9 de agosto de 1927 em Nova York, e faleceu, infelizmente, em junho de 2014 em Boca Raton, na Flórida, aos 86 anos, tá? Teve um legado bem bacana, bem bonito aí. Foi um escritor americano que foi mais conhecido realmente por causa desse cara aqui, desse livro aqui, para você ver como esse livro mexeu com as pessoas, tá? Case recebeu a honra, tá, de autor emérito da Associação de Escritores de Ficção Científica e Fantasia da América em 2000. Era um judeu-americano, tá? Frequentou brevemente a Universidade de Nova York antes de ingressar no Serviço Marítimo dos Estados Unidos aos 17 anos, trabalhando como comissário de bordo de navios petroleiros, tá? Depois ele retornou para Nova York em 1950 e recebeu um diploma de bacharel de psicologia pelo Brooklyn College. Mas vamos colocar aqui um detalhe, né? Lógico, ele estudou para isso. Ele não embarcou com 17 anos no navio e voltou e pegou o diploma de bacharel, não. Quando ele voltou para a escola, foi para a universidade, né? Fez o curso de psicologia, tá? E se tornou bacharel lá, tá? Não é assim que funciona, não é simplesmente montar no navio e voltar e ganhar diploma. Não vai por essa praia, não, tá? Bom, um mês após a formatura, Case ingressou na editora de revistas de Martin Goodman, a Magazine Management, tá? Bom, ele eventualmente se tornou editor da revista Pulp Marvel Science também, um Pulp Marvel Science Stories, tá? Com data de capa de 1950 a maio de 52. Após o editor Robert O. Erisman, tá? Depois que esse cara saiu, e começou a escrever para as linhas de quadrinhos da empresa, a Atlas Comics, tá? Que por acaso é a precursora da Marvel Comics na época de 50. Depois que Goodman parou de publicar as revistas Pulp em favor de livros de bolso e revistas de aventura masculina, Case tornou-se editor
associado da Atlas, sob o comando do editor-chefe e diretor de Stan Lee. Olha lá, ele só estava no meio da nata ali e já não sabia, né? Bom, por volta de 1952, Kiss era um dos vários, né, roteiristas oficialmente intitulados editores que escreviam para os quadrinhos de terror e ficção científica, como Journal into Unknown Worlds, tá? Para o qual Kiss escreveu 2 histórias com o artista Basil Wolverton. Então o cara fez bastante coisa na vida, não foi só comissário de bordo de petroleiro, tá? Bom, falando desse cara aqui, Flores para Algernon, tá? É a história de Charlie Gordon, um homem com deficiência intelectual que se submete a uma cirurgia para aumentar sua inteligência seguindo um experimento realizado com sucesso em um rato de laboratório chamado Algernon. Por aí, flores para esse bichinho. Bom, a narrativa acompanha a evolução de Charlie por meio de seus relatórios de progresso, onde sua escrita melhora drasticamente, a olhos vistos ali. À medida que se torna mais inteligente, ele começa a entender o preconceito que ele sofreu a vida toda e a superficialidade de suas relações anteriores, o que gera um profundo conflito e o leva a questionar a felicidade e o valor da inteligência sem empatia, tá? Bom, Charlie Gordon é um homem de 32 anos, tá? Um QI baixo. É o primeiro voluntário humano a passar por uma cirurgia experimental, tá? Que promete aumentar a inteligência após o sucesso com ratos de laboratório. A história é contada através dos próprios relatórios que o Charlie faz, né? Sua escrita no início repleta de erros de grafia e gramática se torna cada vez mais complexas e elaboradas à medida que sua inteligência vai se desenvolvendo rapidamente, superando até mesmo os cientistas que o criaram, tá? Criaram entre aspas aí, né? Que ele já existia, né? Só modificaram ele. Bom, a nova inteligência de Charlie o força a confrontar a crueldade com que foi tratado por colegas de trabalho e amigos a vida toda, e que antes zombavam dele. Ele descobre que a evolução intelectual não veio acompanhada de maturidade emocional. Isso é a parte chata da coisa, né? Bom, a obra aborda temas como o capacitismo, o valor da inteligência versus a felicidade, a humanidade e a ética na ciência. Charlie luta para entender a complexidade do mundo e das relações humanas, descobrindo que ser inteligente não o torna necessariamente mais feliz. E o grande plot twist da história aí vem quando ele descobre que a cirurgia pode não ter um caráter definitivo. Aí o bicho pega, né? Aí o Charlie vai precisar lidar com a incerteza de voltar à sua condição inicial e, ao mesmo tempo, né, que compreende a profundidade da sua tragédia e a importância da tão falada empatia. Gente, eu vou falar para vocês que é o seguinte, esse livro aqui me deixou esbagaçado, tá? Enquanto o livro anterior ali, não sei que posição que ele vai estar, o Biblioteca da Meia-Noite, me deixou aquele buraco no peito, né? Esse daqui me deixou esbagaçado, porque geralmente é isso daí, né? Quantas vezes, né, a gente vai no consultório médico, isso eu vou falar, podem me cancelar se quiser, mas quantas vezes você vai no consultório médico e, independente, né, do profissionalismo do cara que está ali, a gente não sabe o que ele viveu também, mas ele trata você sem empatia nenhuma, tá? Às vezes você vai pedir um socorro, um auxílio que não seja de diligência a um policial, ele já olha para você como se você fosse bandido, tá? Existem as pessoas que fazem a coisa diferente, mas tem essas pessoas, e são essas pessoas que marcam a gente, infelizmente, porque é no momento de necessidade, tá? Muitas vezes eu me senti como o Charlie, por sentar na frente de um profissional que simplesmente olhou para mim como lixo. Eu não vou citar o nome da criatura que fez isso, mas simplesmente ele olhou para minha cara e falou, olha, se você não tem X para o seu tratamento, tu vai morrer. Procura o SUS que tu vai morrer. Cara, eu queria que você estivesse vendo esse vídeo. Eu não morri, eu tô aqui, tá? Eu consegui passar pela minha fase Charlie, tô aqui. Consegui passar pela minha fase Algernon, tá? E tô aqui. Gostaria muito que você olhasse para minha cara, porque você deve estar na situação que eu tô lá, que eu passei naquela época, eu precisava de apoio e auxílio. E é exatamente sobre isso daqui que algumas situações vão ser colocadas, tá, ok? Poderia me estender mais, mas eu acho que o recado é esse, tá? Tenha compaixão, tenha empatia pelas pessoas.
Um grande beijo e até o próximo.